Oi, oi, gente. Vamos dar continuidade, então, à resolução aí de alguns exercícios da nossa lista 2, série integral e transformada de Fourier, aí do professor Matheus Gomes. Então, a gente já resolveu aí um exercício do número um item do número 2 e do número 4. E hoje, então, a gente vai resolver um item do número 3, o item um, e um ou dois itens, né, um aqui da transformada de Fourier do exercício 5, uma transformada e uma transformada inversa, pelo menos, tá? Então a gente vai começar aí pelo exercício 3, ele diz: represente as seguintes funções em termo da integral de Fourier. A gente vai estar resolvendo então essa primeira questão. Eu vou passar lá para o nosso open board. Então tá aí o nosso problema, né? Queremos escrever essa função em termos da integral de Fourier. A função ela só está definida aqui para o intervalo de 0 a mais infinito, exceto a, né, que é um ponto de descontinuidade. Então ela é x² até a e depois ela fica nula. Para simplificar aqui o nosso exercício, a gente vai considerar aqui para o intervalo de 0 a menos infinito uma extensão do tipo par que a gente estava vendo ontem, né? Então a gente vai estender a função aqui menos a e depois nulo. Então uma função aí do tipo par, o eixo y se torna um eixo de simetria. E aí o que a gente vai ter? Claro que a gente podia também estar aí usando uma extensão ímpar ou nenhum tipo de extensão, né? Só a função nula aqui de zero a infinito. A periódica já não daria, porque a gente precisa que seja absolutamente integrável e aí a gente teria uma integral também infinita, tá? Então é importante aqui que ela seja quase nula, né? Na quantidade mais densa aí do intervalo. Então, ou melhor, né? Enfim, eu preciso que ela seja integrável em módulo. Se a gente tivesse uma extensão periódica que repetisse aqui os ramos, a gente teria a integral de menos infinito a infinito do módulo dela indo para infinito, né? E a gente precisa que isso seja um número finito. Enfim, vamos aqui considerar então a extensão par. Lá, né, na videoaula então da integral de Fourier, como é que a gente calcula? A gente vai ter aí um fator AW, um fator BW e o nosso f de x agora como uma integral, tá? Quem será então aqui o nosso a de w? Bom, o nosso a de w vai ser 1 sobre π, integral de menos infinito a infinito, f, aí a gente utiliza aí uma variável v, cosseno de ômega v, ou wv, depende do gosto do freguês, dv. Integramos isso aí e obtemos uma função de W. O BW, semelhante, vou escrever aqui rapidamente, a única diferença é o FV que multiplica o seno. Tá aí o nosso BW, então, e daí o FV, ele vai ficar então na forma de uma integral de 0 a infinito, e o integrando vai ser o A de W, que multiplica um cosseno de WX, mais o B de W, que multiplica o seno de WX, tá? De W. Então a gente integra e fica com uma função em x. Isso está explicado lá, né, os passos para se obter essa integral, lá na nossa videoaula. Então a gente vai agora aqui fazer separadamente, começando pelo BW, B de W. A primeira observação é que a nossa função ela é nula, fora do intervalo menos a. Então essa integral de menos infinito a infinito ela vai se reduzir a uma integral de menos a, e nesse intervalo de menos a função vai valer x ao quadrado. Tá, aí então reduzimos a integral, a função vale x ao quadrado, então aqui v ao quadrado, f de v. Agora então a gente tem aqui, ó, essa função é uma função par, certo, v ao quadrado, e seno é uma função ímpar. O produto de uma função par por uma função ímpar é uma função ímpar. Então, o integrando aqui é uma função ímpar. Então, a gente tem a integral no intervalo simétrico em relação à origem de uma função ímpar. Isso aqui, então, é 1 sobre π vezes 0. Tá? Então, essa primeira parte aí, o BW se anula. Vamos anotar lá. Já anotamos, então, aí que o nosso B de W é 0. Vamos para o cálculo de A de W. Tá aí o nosso A de W, e a gente começa observando novamente que a integral de menos infinito a infinito
vai se reduzir a uma integral de menos a e a função nesse intervalo de integração vale v ao quadrado aí no caso. Então a gente obtém a integral de menos a v ao quadrado cosseno de wv dv. Essa integral a gente vai resolver por partes agora separadamente também. Antes disso, pessoal, a gente observa então que no integrando a gente tem o produto de duas funções pares. Portanto, o nosso integrando é uma função par. Então, a integral no intervalo simétrico de uma função par se reduz então a duas vezes a integral no semi-intervalo. Eu coloquei 2 sobre π, integral de 0 a v ao quadrado cosseno de wv. Vamos então agora calcular essa integral separadamente. Então, fazendo a integração por partes, aí, integral de fg' é fg, aqui é a primitiva do cosseno de wv, menos a integral de f' 2v, vezes o g. Então, calculando agora aí nos extremos, a gente tem a ao quadrado seno de wa, vou escrever aqui como aw, sobre w, menos 0, menos, aqui vai ficar 2 sobre w, a integral de 0 a a, de v seno de wv dv. Baixamos aqui o grau do v, novamente por partes a gente vai fazer separadamente. Então, novamente, a integral de fg' é fg menos a integral de f', que é 1, vezes g. Aplicando aí, então, nos extremos aqui de integração, a gente vai ter ou melhor, menos a cosseno de wa, que eu vou escrever cosseno de aw, sobre w, menos 0, aqui é igual a 0. Mais, né, esse menos aqui eu tiro, integral de 0 a eu vou tirar 1 sobre w, aliás, desculpe, vamos voltar aqui essa parte, mais 1 sobre w, integral de 0 a cosseno de wv dv. Tá? Agora aqui eu sei, né, a integrar, então vai ficar menos a cosseno de aw sobre w, mais 1 sobre w, a gente já sabe a primitiva, do cosseno é o seno, derivada do seno é cosseno, então seno de wv sobre w, de 0 a a, então a gente vai obter o valor menos a cosseno de aw sobre w, mais 1 sobre w, vezes seno de wa, ou vou escrever o aw, sobre w, menos seno de 0. Seno de 0 sobre w, seno de 0 é 0. Então, a gente fica só com esse valor e vai substituir esse valor na integral anterior. Substituímos, então, aqui o valor da integral encontrado. No final, a gente ficou aí com o a quadrado seno de aw sobre w, menos, mais, né, 2a cosseno de aw sobre w ao quadrado, menos 2 seno de aw sobre w ao cubo. A gente pode reescrever, colocar em evidência alguns termos, tá? Mas no fim das contas o resultado é esse. A gente pode agora substituir lá no cálculo do AW. O nosso A de W então era 2 sobre π vezes o valor da integral que a gente calculou agora. Aqui dá para a gente, bom, a gente vai distribuir aqui o 2 sobre π, a gente tem aqui um termo seno de AW e cosseno de AW. Eu vou deixar eles em evidência rapidamente aqui, e aí vocês confiram, mas tanto faz, né? Aí não vai alterar muito o resultado, a maneira como a gente escreve, mas mesmo assim eu vou colocar em evidência. Coloquei aí então em evidência o seno de A ômega e o cosseno de A ômega, dá para tirar aqui o 2 sobre π ômega, tá? Mas o que importa é que esse aí então é o nosso valor de AW, a gente já pode voltar lá no nosso integral de Fourier e substituir esse valor. Só corrigindo aqui era ômega ao quadrado, tá? Faltava um quadrado aí em cima do ômega. Já substituímos aqui então, escrevi aqui, anotei o nosso A de ômega, o nosso B de ômega é 0, então só vai sobrar essa parte aqui. Vou reescrever então aí a função na integral de Fourier. Tá aí então a nossa, já estava ali o infinito, né? A nossa integral, a função na integral de Fourier, só multiplicar, né, o A de ômega pelo cosseno de ômega x e integrar isso tudo em d ômega, ou seja, a gente integra o d ômega e sobra então uma função de x. A gente pode, por exemplo, ali era um A, né, aqui. A gente pode, por exemplo, para o A igual a 1, reduzir essa integral.
Substituindo então a igual a 1 aqui, a nossa função em termos da integral de Fourier, vocês podem perceber que ela vai reduzir aqui para essa outra. Eu vou apagar então essa de baixo. E agora, gente, como é que seriam as aproximações aqui da função, né? Seria truncar, lembra que na série de Fourier a gente truncava o somatório para algum n? Aqui a gente trunca a integral para algum valor real. Então, por exemplo, ali a gente obtém uma f1 quando a gente f1 de x, né? Quando a gente trunca a integral, faz a integral de 0 a 1, daquele integrando todo ali, dw. Essa é uma aproximação da f. Aí, por exemplo, a gente pode pensar numa f10 de x, que seria a integral de 0 a 10 daquele integrando ali, dw. E assim por diante, tá? E aí a gente vai aproximando essa função aí, tá? Isso aqui é escrever a função em termos de integral de Fourier. Infelizmente, eu precisaria de conhecimento de algum software mais robusto para estar calculando essas integrais aqui, essas funções integrais, né? Eu tentei fazer com o Wolfram, não consegui, excede o tempo de computação, às vezes não converge. Então, e também na literatura que eu procurei, é escasso fazer essa aproximação aí pela integral de Fourier truncada, mas eu gostaria que vocês ficassem com esse conhecimento, né? Essa ideia de que aí as aproximações a gente vai truncar aqui integral. Claro que não é um integrando fácil, né? Um integrando bastante difícil, mas basicamente a gente fez aí, escreveu em termos da integral de Fourier. Lembre-se também que para isso a gente usou uma extensão par, né? Se a gente usasse aqui uma extensão ímpar, ou seja, né, se a gente completasse a função de modo que ela se tornasse uma função ímpar, nesse caso a de w é que seria igual a zero e nós teríamos um b de w que a gente podia calcular. E se a gente tomasse aqui a função como nula, ela não seria nem par nem ímpar, tá, aí nós teríamos muito provavelmente aí um a de w e um b de w não nulos, multiplicando então o cosseno de wx e seno de wx, uma expressão ainda maior, né? Então, basicamente, é isso que eu já fiz pedir para escrever em termos da integral de Fourier. A gente vai ver o outro item em encontro virtual, tá bom? Se a gente tiver tempo.